para responder o processo em liberdade. Põe na tela esse absurdo aí, Vaguinho. Põe na tela. BR-116. Segunda rodovia mais extensa, com 4.513 quilômetros, a mais importante do país. Aqui no trecho do Mucuri, o registro é de 7 mil veículos todos os dias, seja para o norte ou o sul do país. Aqui também ronda os perigos de uma rodovia movimentada. Foi neste pedaço de chão que uma tragédia aconteceu em janeiro deste ano. 4 pedestres morreram na hora, atingidos por um motorista que dirigia em alta velocidade. As 4 vítimas no acostamento da BR-116, governado ali da curva, que atravessou a pista, atropelou as 4 vítimas que foram jogadas para o matagal, e o carro ainda continuou, ainda foi na direção até aquele ponto, aquela mancha escura, onde bateu num caminhão e ficou parado. Parentes vieram ao local para tentar entender como Maria Romilda dos Santos, de 50 anos, o companheiro dela, Ailton Gomes Machado, de 54, a filha de Romilda, Damásia Ferreira Santiago, e o namorado dela, Adeilson Soares Santiago, ambos de 20 anos, morreram no acidente. Pela primeira vez, a mãe de uma das vítimas vem aqui até o local. Dona Maria, o que é para a senhora estar aqui no ponto onde o filho da senhora foi encontrado depois de ser atropelado? É muita dor, né? Neste hospital, o motorista causador do acidente foi trazido com ferimentos leves. Ele foi localizado pela polícia e preso. Horas depois do acidente, o motorista que provocou a morte de 4 pessoas na BR-116 deu entrada neste hospital de Itambacuri com ferimentos. O médico disse que ele não tinha condição de receber alta imediatamente e a polícia não pôde levá-lo à delegacia para ser apresentado à autoridade policial. Parentes e amigos, ao saber que ele estava aqui, cercaram o hospital, tentaram entrar, agrediram o motorista e a polícia teve que fazer um plantão aqui, de quase 12 horas, para depois levá-lo à delegacia para ser autuado em flagrante. O motorista causador do acidente foi ouvido pelo delegado de Itambacuri. Ele não teve dúvidas que o homem assumiu o risco de provocar a morte de outras pessoas ao dirigir sob efeito de bebida alcoólica. Olha, Fantoni, assim que ele foi apresentado aqui na delegacia como cidadão preso pela Polícia Rodoviária Federal, ele, na análise que eu fiz dos fatos, é que houve, na realidade, por prática dele, de forma precária anterior, a conduta de dirigir veículos sem possuir CNH. O desdobramento dessa conduta foi que, além de conduzir esse veículo sem possuir CNH, que é um crime de trânsito, ele também conduzia sob efeito de substância alcoólica, ou seja, ele cometeu uma segunda modalidade de crime pelo Código de Trânsito Brasileiro. Na casa das vítimas, essa dor causa revolta. O silêncio é quebrado por um desejo de justiça. E estou chocada e choro todo dia. É um menino trabalhador, honesto. Tudo que eu precisava dele, ele me ajudava, olhava a minha casa para me viajar. Nunca vi nada nesse menino e esse povo fez uma injustiça dessa, matar o bicho, um menino novo, trabalhador. É muito trabalhador, ele, a menina também, todo mundo que morreu, os 4. Bruna veio de São Paulo para o velório da irmã e da mãe. Ela estava revoltada com o descaso. Falta de punição ao motorista causador do acidente. Joana tem saudades do neto Adeilson, que também morreu ao lado da namorada Damásia. Ela estava de viagem marcada para São Paulo, onde iria fazer faculdade. Olha, nós ficamos indignados com a justiça brasileira e principalmente a mineira. E eu gostaria de perguntar à comarca de Itambacuri, se fosse a mãe do senhor presidente, o Michel Temer, a irmã dele que tivesse acontecido aqui, se vocês agiriam dessa forma, que dá a impressão de que vocês estão omitindo a lei, sendo que vocês deveriam fazer cumprir. É isso que eu gostaria de perguntar para a comarca de Itambacuri. Revolta da família, frustração para o delegado que apurou o acidente. Ele não concorda com a determinação da justiça em libertar o motorista. Delegado, se ao invés de um carro, essa pessoa tivesse uma arma e produzido a morte de 4 pessoas, ele estaria em liberdade? Não, nesse caso ele estaria, acredito eu, dependendo da situação de primariedade, mas com certeza, independente da primariedade dele, ele estaria preso. Porque, na realidade, quando ele está portando uma arma de fogo, seja em qual situação for,
excluídas as hipóteses de legítima defesa, ele deveria estar preso, porque ele assume ele não assume o risco de produzir resultado, não é o dolo eventual, é o dolo de matar, é o dolo malus, é o dolo mal, o dolo de causar um dano à vida ou à integridade física de uma pessoa. Não, nesse caso estaria preso. Uma família inteira destruída. Uma família inteira destruída por quê? Pela irresponsabilidade de um motorista que agora é um assassino. Era um motorista, até assumir o volante sem a carteira de habilitação. Aliás, ele não era um motorista, estava sem carteira. Mas até assumir o volante, ele poderia sim ser chamado de motorista. A partir do momento que assim ele o fez, depois de ter consumido bebida alcoólica, estando inabilitado, aí sim, agora ele está à disposição da justiça, é suspeito de um assassinato. Aliás, de uma família inteira, 4 pessoas. E nós estamos com as imagens aí para você, lá no Vale do Mucuri, um caso que está realmente comovendo todos lá no Vale do Mucuri, mais especificamente em Itambacuri. E a preferência pelos remédios genéricos tem crescido